Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. E aí? Felipe Luiz vive o seu pior momento desde que ele assumiu lá no final da temporada de 2024? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o pior momento do Felipe Luiz. Nesse vídeo, até, a gente vai passar por as suas últimas declarações e, além disso, eu acho que a gente tem que falar também de um dos piores inícios de temporada que são comparados a outros anos, sendo que para o Felipe o cenário é diferente e se torna ainda mais agravante, né? Quando a gente traz essa comparação. Para começar, a gente vai falar aqui de um assunto que é extremamente delicado, extremamente sensível, pois passou ali por uma fala do Felipe Luiz e aí em seguida tenta ali, né, tem nota oficial e eu vou até compartilhar aqui com vocês sobre essa relação de comunicação, de estratégia de comunicação, de assessoria. A gente teve uma oportunidade profissional de trabalhar, então a gente sabe do que a gente está falando. No caso do Vinícius Júnior, né, do racismo que o Vinícius Júnior sofreu novamente, e aí o Felipe Luiz teve ali, né, a fala do Felipe Luiz, nossa, né? E aí que vocês já sabem. Deixa eu só para começar, a gente precisa aqui, que é importante, eu trato o treinador de futebol hierarquicamente num clube de futebol, e aí não importa se é Série D ou Série A, não importa se é Flamengo ou o time da sua rua, o treinador de futebol, ele é um educador, né? O treinador de futebol, ele é um formador. Claro que o treinador de futebol de sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, ele tem algumas atribuições até sobre a formação do jovem, ajudar. E o treinador da categoria profissional, que já está ali tratando com homens, tal, ele tem uma relação ali também como formador, mas ele já está num outro, né? Ele já está num outro momento, né? Ele já está ali, né? Então é um pouquinho diferente. Mas o treinador, ele é um formador, né? Ele é um professor de fato. O professor ali quem é? É o técnico, né? Não digo apenas academicamente, mas hierarquicamente. E o que você espera de uma pessoa que está nesse posto? Conhecimento, sabedoria, conforto, né? É o que você espera, é normal. No mundo do futebol, e aí é um problema do jogador de futebol, eles esperam uma paternidade, em alguns casos, tá? Por mais que possa parecer, mas sim, a figura, né, quase paterna e aí o técnico tem que, vem cá, faz. Isso acontece, né? Então, assim, e por ele ter essa figura, ele tem algumas responsabilidades. Como hoje, em 2026, qualquer figura pública tem a sua responsabilidade, o treinador de futebol ele também tem a sua responsabilidade, e aí é aquilo, né? Se você treina o Flamengo, a sua responsabilidade é uma. Se você treina o clube da tua rua, a responsabilidade é outra. Se você treina o Maringá, a responsabilidade é outra. Então é aquilo. Compatível aonde você está, a sua responsabilidade aumenta, ou ela até pode vir a diminuir. A sua opinião tem um peso, ou ela tem um peso menor, né? E quando você fala de ser técnico do Flamengo, estar como técnico do Flamengo, tem um peso muito grande. E o que você fala e o que você não fala reverbera de uma maneira assim muito, muito intensa. O Felipe Luiz, vou ser muito, muito claro, tá? O Felipe Luiz me pareceu não deu importância devida ao tema. Se ele não deu porque ele, não sei, pessoalmente não dá, ou se ele acha que aquilo não era para ser, ele não deu a importância. E aí eu falo para você, ele não assumiu uma responsabilidade que o cargo ela te exige. A partir do momento que o Vinícius Júnior sofre, né, novamente esse racismo, e aí vai falando em vários veículos, e tá falando, todo mundo pá, é o assunto do momento. E o Vinícius Júnior, ele é um ex-atleta do Flamengo. Então assim, aquele assunto ele vai chegar em você. Ele vai chegar em você. E aí agora eu falo como um ex-profissional assessor. Esse assunto, ele vai chegar em você. Se o Felipe não dá importância, falar, bom, aconteceu lá, isso aqui, o próprio assessor vai chegar e vai falar assim, ô Felipe, não sei se você soube o que aconteceu, meu irmão. Dificilmente não vai ser perguntado por um repórter brasileiro até. Porque vão querer saber a sua opinião sobre isso.
No caso foi até um argentino, e aí falando sobre a Argentina, porque afinal de contas, né, foi envolvido um atleta, né, o argentino que até o momento, né, tá sendo julgado, cometeu o crime, né, porque racismo é crime. E aí o cara vai chegar até você. Então o assessor, e aí você tá por dentro? Sabe mais ou menos qual o caminho ali? Olha, meu irmão, eu tô cagando andando pra essa porra, isso aí é problema do Real Madrid, do Vinícius. Aí o assessor, cara, quer fazer o politicamente correto? Isso aí, estrategicamente, acontece. Por mais que talvez você que tenha desconhecimento sobre essa área da comunicação, fala assim, pô, mas é assim? Sim, é assim. Aquela resposta bacana que às vezes o técnico dá na coletiva ou na apresentação do atleta, ela é assim, tá? Então o cara já tem um briefing, galera de comunicação, né? Já tem um briefing sobre alguns temas. O Felipe, ele chega e dá aquelas respostas meio que, talvez seja do íntimo realmente dele, não quero julgar, tá? Mas do íntimo mesmo. E aí foi péssimo. Né, ele começa, aí entra pelo contexto do país, né, da Argentina, aí ele dá um exemplo pessoal, muita alienação, muito sincero a esse tema que é extremamente sensível e merece todo o respeito. A pior coisa que eu posso fazer num tema como esse é dar as minhas relações pessoais para esse tema. É péssimo. Pô, irmão, eu não posso. Sacou? O que eu posso fazer, e o que o Felipe pode fazer, é se colocar no lugar do outro. Tentar se colocar no lugar do outro. Mas como me tratam na Argentina, dane-se. Só mostra que eu sou um completo alienado. Então, ele mandou muito mal. Aí ele falou dos dois lados e tal. O Felipe, com todo respeito à pessoa do Felipe, tá? Ele deu uma resposta à la europeu. E que talvez é o que ele seja de fato, né? Ele nasceu no Brasil, foi lá muito jovem, tem a sua esposa europeia, seus filhos, tem um objetivo, tudo bem, mas ele deu essa resposta. Irmão, essa resposta quando ela chega aqui, ela não vai bater legal. Ela não vai bater legal. E aí entra o momento, né? O futebol, ele é muito engraçado, porque enquanto as coisas estão legais, pode-se falar um monte de barbaridade, que vamos relativizar, vamos... Quando as coisas não estão legais, às vezes a gente acaba enxergando algumas coisas, né? Esse fato do Felipe, parecia que ele tinha arrumado a cama para não ficar de mal com o coleguinha. Sacou? Eu não vou me envolver nisso aqui não. E aí ele mandou bola fora. Foi corrigido, em aspas, após uma nota oficial. Isso faz parte de estratégia, tá, de comunicação. Talvez o Felipe só tenha aprovado o texto. Talvez o Felipe não tenha nem a influência no texto, tá bom? Isso acontece. Pode acontecer, não sei se é o caso, tá? Mas isso pode vir a acontecer. A assessoria emite uma nota. Não foi nem publicado nas redes do Felipe, para que não aconteça, né? Então assim, foi... o Felipe tá mandando essa nota muitas das vezes, pô, todo respeito a todos os profissionais de comunicação e atletas, 95% desses casos não é o atleta, não é o técnico, não é o dirigente que envia uma nota dessa, é um assessor, tá? É quem trabalha, o profissional redige o texto e ele só, e aí, aprovou? Alguns dos casos o cara nem passa por aprovação, vira já a estratégia ali direto, tá bom? Então eu não sei qual foi o intuito, e aí tenta ali, mas não foi legal, e aí para fechar esse tema e a gente falar sobre o Felipe no Flamengo, tem que ser levado mais a sério esse tema. Tem que ser levado... As pessoas aí, eu acho que ainda não despertaram. Fica muito com aquele como é que a galera brinca? Do lacração, leva a sério o tema. Quando alguém perguntar sobre isso, você tem que... pensa, né? Eu acho que tem que refletir antes de formar algumas... E se você ainda não despertou, né? Pô, bota a mão na consciência, observa a sua volta, né, cara? Dá uma olhada na rua, sai da bolha, né? Que você vai conseguir ter algumas referências, vai conseguir... Opa, está acontecendo alguma coisa. Talvez a pessoa não tenha percebido. Ok, olha pro lado, olha pro próximo. Que eu acho que você vai conseguir perceber que está acontecendo algumas coisas. Não necessariamente com você, mas com outros, né? E vale essa empatia. E aí, o Felipe Luiz
porque eu acho que o Filipe Luís vive o seu pior momento no Flamengo, tá? Tem momentos de turbulência, né, durante a temporada, óbvio, a gente tá falando de 80 jogos, você não vai vencer todos os jogos, você vai... Então é normal, né? Isso tudo é normal. Só que eu acho que agora tem um adendo diferente, tá? Nessa. Só pedir pra você deixar o seu like, eu tava esquecendo, que é muito importante, tá? O amigo rubro-negro que tá passando aqui no canal, deixa a sua curtida, deixa o seu like. Ah, esqueci, o Danilo postou na rede social, foi uma entrevista que ele deu em italiano, o Danilo, que é um cara mais articulado para alguns assuntos, entre esses mais sociais e tal, ele falou também na época sobre racismo lá na imprensa italiana, ele compartilhou esse vídeo, não é uma coincidência, né? E aí o Filipe Luís, eu acho que é o seguinte, cara, a gente compara muito essa temporada do Flamengo de 2026 com a temporada do Flamengo de 2023, correto? Pelo insucesso e por ser uma temporada pós-conquista. Só que tem um agravante. O Filipe Luís hoje, no comando do Flamengo, o Flamengo de 2026, ele parece ser um Flamengo montado agora, né? O Filipe hoje, como treinador do Flamengo, e como o Flamengo tem jogado, o que está acontecendo hoje, se nós falássemos que aquele cara chegou agora, nós iríamos falar assim, caraca, o Flamengo está no início de trabalho. Iríamos pedir fora e manda esse cara embora, aquele do ano passado é muito melhor, né? Hoje seria mais ou menos isso. Manda esse Filipe de 2026 embora porque contrato de 25, ou então, por que a diretoria não renovou com de 25? Esse novo técnico de 26 é idêntico. Esse cara ia ter sérios, graves problemas. E aí é o seguinte, cara, pro Filipe hoje de 26 estar no mesmo patamar do Vitor Pereira de 23, o Vitor Pereira tinha acabado de chegar. Ele estava reconhecendo o jogador, ele estava construindo o seu time. Embora não se aceite, mas é mais normal o treinador, quando chega a parada não funcionar de início, do que um cara que está com a continuidade do trabalho. Qual é o ponto forte do Flamengo na temporada de 2026? Uma continuidade do trabalho. E tem coisas que só acontecem com o Flamengo. Qual está sendo o ponto fraco do Flamengo em 2026? A continuidade do trabalho. Que coisa absurda, né? Mas é a realidade. Então, de fato, eu acho que o Filipe passa por esse pior momento. A declaração dele após o jogo, foi nosso vídeo de ontem, eu acho que foi péssimo por questões táticas. A exigência de um jogador de profundidade, ele assumir que não tem características. Então, assim, você está apostando numa função que você não tem? Não faz sentido, como eu falei ontem. E aí, além disso, tem outras situações como essa, que foi extremamente... Ela é grave. O futebol é uma pauta que está sempre entrando e não dá para você, profissional do futebol, seja você que joga, você que comanda, você que monta time, não importa, você ignorar ou tratar de uma certa forma no mal entendido, ou relativizar. Não dá, cara. Não dá. Existem pessoas que têm expectativas sobre o que você fala. E treinador do Flamengo tem responsabilidade. Até por assuntos que você não é especialista, mas você vai ter que se posicionar. Grande abraço, tamo junto. A gente se vê até o próximo vídeo. Deixa seu like, bom final de semana a todos. Valeu!